Olá, eu sou Luciana Rosa, hairstylist, e estou aqui para a dica desta semana. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a comunicação da equipe no salão. Se ela significa guerra de egos na equipe que você atua ou se ela é feita de forma tranquila. Esta semana eu fui convidada pela Ikezak para fazer a reinauguração do seu centro técnico top. E ministrei para eles um workshop de penteados. E nesse workshop, um profissional me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim: Luciana, muitas vezes quando a gente faz a preparação do penteado preso e passa o cliente para o maquiador, quando ela volta, quando ela retorna para o profissional fazer a execução do penteado, muitas vezes o cabelo dela está amassado, espigado, para não falar destruído muitas vezes. E a minha resposta para ele foi imediata, porque ele concluiu assim a pergunta: como resolver esta questão? E eu disse o seguinte: falando com seu amigo, e no caso o amigo aí é o profissional maquiador. E eu quero te fazer essa pergunta: como que é esta comunicação no dia a dia do salão? Precisa pedir ajuda para o colega. E se pedir ajuda muitas vezes significa incômodo, gera um certo medo de que a resposta vai ser um não, eu vou dizer que existe algo muito errado com esta equipe. Neste ambiente de trabalho, as coisas realmente não estão correndo da forma que deveriam. Pois todos nós de uma equipe estamos no mesmo barco e o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, deveria ser cuidar do cliente, atender às suas expectativas de forma extraordinária. É claro que muitas vezes é desafiador, cada um de nós temos uma cultura, uma educação e temos comportamentos e atitudes diferentes uns dos outros, mas eu convido você a pensar: atuar em equipe é necessário ter uma comunicação clara e transparente. Peça ajuda, seja tranquilo, seja educado. E eu vou te falar uma coisa: nesta pergunta que ocorreu, neste caso em específico, acontecem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o profissional que pegou a cliente bem preparado, colocou ela na cadeira, fez o seu trabalho de maquiagem e acabou amassando ou espigando a preparação do outro profissional. Eu vou dizer que na primeira possibilidade ele focou fazer o seu trabalho da melhor forma possível e acabou sem querer atropelando o trabalho anterior. E na segunda possibilidade eu vou te falar que este profissional pode ou poderia ter agido de má fé, sacaneando o trabalho do profissional, do outro profissional. E na minha concepção, dentro dos valores que eu tenho, a minha forma de resolver isso, eu acredito que é de fato ter uma conversa muito clara, pedir esta ajuda e delicadamente falar para ele: olha, este cabelo é um cabelo delicado, um cabelo desafiador. Na hora de posicionar a cliente na cadeira do make, da maquiagem, você pode só tomar cuidado de pôr o apoio da cabeça um pouquinho mais para baixo para não tocar nesse cabelo e alterar todo o trabalho que foi feito anteriormente. Cada um tem uma forma de se comunicar e eu tenho certeza que você vai fazer isso da melhor forma. Mas é preciso fazer isso. É preciso que essa comunicação seja um exercício diário entre a equipe que a gente atua, porque senão o trabalho diário vira um desafio e cria situações constrangedoras desnecessárias. Depois desse workshop, depois dessa pergunta que ele me fez, eu fiquei pensando bastante nesses últimos dias e pedi para minha equipe pensar sobre isso. Uma equipe caminha para a mesma direção e eu acredito que juntos toda esta imagem do salão ela fica muito mais forte. Por que é um problema pedir ajuda? Porque é tão difícil falar com o outro de forma clara. E uma vez que a agenda do salão está super movimentada, é claro que isso vai ser distribuído para todos os profissionais do salão. Então todo mundo ganha com isso e todos crescem através disso. E não é tão simples, né? Falando desta forma parece uma coisa óbvia, natural, mas todos nós que estamos nesse mercado de beleza sabem que às vezes é muito difícil trabalhar numa equipe harmoniosa, e eu acredito que é inteligente da parte de cada um de nós
levantarmos e irmos para o nosso trabalho buscando o melhor e oferecendo o melhor para o nosso colega que convive todos os dias conosco. E aí vocês podem estar pensando assim, Luciana, mas não depende de mim, depende do outro. E aí eu vou te falar para você pensar numa frase muito importante. O meu comportamento não pode depender do outro. Eu tenho os meus valores e eu tenho a minha maneira de conduzir as coisas no meu dia a dia. E fazendo o meu melhor. Se o outro não vai fazer, ele vai colher as consequências dele. Então, o que eu posso falar para vocês é que eu desejo que a comunicação diária entre a equipe que você atua, que ela seja de forma clara, que ela quebre barreiras e torne o seu ambiente de trabalho prazeroso, gostoso. E como sempre, eu vou pedir para vocês prestar sua opinião, se gostou, se não gostou, deixe aí seu depoimento, compartilhe, divulgue este canal. Se você ainda não se cadastrou na nossa lista VIP, faça seu cadastro através das informações que vão estar no vídeo a seguir. E obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo falando de cabelo.